É possível passar em medicina ainda este ano de 2021? Uma pergunta importante. Hoje eu fiz uma live no Instagram, inclusive vou te convidar aqui, se você não me acompanha no Instagram, vamos lá, me acompanha no Instagram. Toda segunda-feira eu vou fazer uma live às 8 horas da manhã para tirar dúvidas, beleza? Então, durante a semana, às 8 horas da manhã, eu faço lives no Instagram e na segunda vai ser para tirar dúvida de vocês, beleza? Então, se você tem dúvida com relação ao vestibular, às provas, como estudar, cronograma, é o momento de você entrar lá e ter suas perguntas respondidas, sua orientação aí pela manhã, na segunda-feira, beleza? E hoje teve uma pergunta muito interessante, que é o aluno perguntando o seguinte: Débora, ainda dá tempo de me organizar e passar em medicina esse ano? E aí a pergunta merece uma resposta com explicações, né? Porque não é tão simples, é ou não é. Depende de uma série de coisas, né? Quais coisas, Débora? Primeira coisa é como você está. Você vai começar literalmente do zero, ou você já vem estudando há um tempo, desorganizou, perdeu um pouco aí o contexto? Como é que nós estamos de verdade? Isso é importante, beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho. É possível, então, passar em medicina ainda esse ano? É sim, te garanto que sim, mas a gente precisa de uma estratégia para conseguir essa aprovação. Então a gente precisa entender algumas coisas. Depende de várias situações, inclusive de qual prova você está se referindo, né? Dentro da VUNESP existem algumas provas com critérios muito diferentes. Mesmo as provas que têm o mesmo nível de dificuldade têm critérios diferentes. Beleza? Então, se você é novo aqui no canal e não sabe, a VUNESP, ela tem 3 níveis de dificuldade. Ela tem o nível 1, o 2 e o 3. De acordo com o que você quer, com o que você vai prestar, qual o seu objetivo, você precisa se preparar de uma forma orientada para aquilo que você quer. Beleza? Então, o que você quer interfere completamente na forma que você tem que estudar, o que você tem que estudar para atingir o seu objetivo. Beleza? Então, Débora, será que dá para eu passar esse ano? Dá sim, só que você precisa saber disso. Então, eu vou dar algumas dicas aqui super importantes que você precisa fazer para que você consiga essa aprovação esse ano. Muitos alunos não estão começando do zero, não despertou agora. Ah, agora eu quero fazer medicina. Não. Muitos alunos já vêm aí estudando há algum tempo, só que se perdeu, está desorganizado, não está dando conta, está sentindo que os conteúdos estão engolindo aí de tanta coisa para fazer e as provas estão chegando, né? Nós estamos já aí na reta final, usando aí já a contagem regressiva, porque muitas provas, se Deus quiser, esse ano as provas vão acontecer nos períodos, né, previstos, normais. Então muitas provas já começam em outubro, outras em novembro e depois finalizamos tudo, se Deus quiser, em dezembro. Então já é uma contagem regressiva, beleza? Então, para que você consiga a sua aprovação ainda esse ano em medicina pela VUNESP, o que você precisa fazer? Primeira coisa, anota aí, você precisa de um cronograma seu, personalizado para você, com a sua realidade, com a sua necessidade, com os seus objetivos. Isso é muito importante. É muito comum o aluno pegar o cronograma do colega, ou do blogueiro, ou do cursinho e tentar seguir. Só que aquele cronograma ele é feito de uma forma geral, um genérico, que é comum isso acontecer, né? Você monta um cronograma genérico e aí muita gente tenta seguir. Funciona? Para alguns funciona, que consegue adaptar a rotina e a vida àquele cronograma. Mas não é o ideal. O ideal é você ter um cronograma muito personalizado. Por exemplo, que horas você acorda, que horas você começa a estudar, quanto tempo você estuda, quantas horas por dia você estuda, qual é a prioridade das matérias. Então, tudo que você quer, principalmente a faculdade que você quer, o grau de dificuldade, interfere nesse cronograma. Por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, um vestibular, que tem prova dissertativa? Tem, então eu tenho que priorizar isso. Eu vou fazer um vestibular que não tem prova dissertativa? Então eu não preciso fazer questões dissertativas. Então eu não preciso deixar tempo para pensar em critério de correção. Beleza? Então o meu cronograma tem que ser feito, pensado para mim. Ok? Então, olha, e tem que ser, gente, um cronograma real. Tem gente que fala comigo, ó, eu fico das 7 às 7 da noite. É muito complicado isso, né? Porque das 7 às 7 é que você para o almoço, para suas pausas. Então o cronograma tem que ser muito específico. E aí tem alunos que perguntam, quantas matérias por dia? Quantas horas eu estudo? Depende. Por exemplo, tem alunos que conseguem ficar concentrados aí até quase 3 horas, estudando a mesma matéria. Beleza, esse é um cronograma de um tipo de pessoa. Tem alunos que falam, não, eu fico 50 minutos, no máximo 45 minutos. Então a gente faz blocos lá, 50, 10.
Então tudo é muito relativo, depende de como você é, como você rende, o que você quer, qual é a faculdade que você quer, isso é muito importante. Então o seu cronograma tem que ser feito para você, de acordo com a sua realidade. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Depois que você já montou esse cronograma, que é específico para aquilo que você quer, você precisa saber o quê? O que você vai colocar em cada bloco. Débora, eu fiz 4 blocos de 3 horas, 4 blocos de 2 horas, 5 blocos de 1 hora, sei lá quantos blocos você fez. Vai depender muito do tempo que você tem, da sua realidade, da sua dificuldade, enfim, de uma série de coisas que você precisa levar em consideração, ok? Mas tá lá, coloquei os blocos todos lá. E agora? O que eu coloco em cada bloco? Eu não posso simplesmente começar a estudar. Parece que estudar é uma coisa intuitiva, mas gente, não é intuitivo. Você precisa saber o que você tem que estudar. E isso tem que estar organizado, pronto para você. Por quê? Porque nós estamos batendo a porta do vestibular. Em outubro, né? Algumas faculdades já começam o vestibular em outubro. Então uma das primeiras é a Santa Casa, que é em outubro. Então se você quer Santa Casa, você tem que estar mais que organizado para conseguir essa aprovação esse ano, ok? Então, olha só, é muito importante você saber o que você vai colocar em cada bloco, o tempo que você vai estudar. Então, na segunda, o que eu vou intercalar com exatas e humanas, que dia, que horas, como que vai funcionar. Então, além de você ter o seu cronograma super específico para você, é muito importante que você saiba o que você vai estudar. E não funciona, não é que não funciona, tá? Vou até corrigir isso. Não é que não funciona, mas com o curto espaço de tempo que nós temos, não funcionaria. Isso funciona a longo prazo. Eu vou pegar o edital e vou zerar o edital. Primeiro, você não vai ter como fazer isso, não dá tempo. Em 1 ano, você não zera o edital, beleza? Por quê? Porque em 1 ano, você não consegue ver todo o conteúdo do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Se você pegar o edital de qualquer faculdade da VUNESP para olhar, boa parte, tirando a UEA, que é muito específica, né, que é do Amazonas, você vai perceber que o edital, os editais são todos iguais e todos eles contemplam o ensino médio, a matéria do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, você teria que zerar todas as matérias do ensino médio. E é impossível fazer isso agora de julho, do meio do mês de julho até outubro. Você não tem condições de fazer isso. Se você não souber exatamente quais são os tópicos que você precisa estudar, dominar para a sua prova, não dá tempo, ok? Então, é possível? É, só que você tem que ir direto ao ponto. Quais são as matérias que eu realmente preciso gastar energia, que eu preciso focar para conseguir passar esse ano. Isso é muito importante, beleza? Então, primeira dica, cronograma específico para você. Depois que eu tiver todos os meus blocos definidos, o que eu preciso saber? Quais são as matérias que eu vou colocar em cada bloco? Isso é muito importante, ok? O que eu coloco no bloco 1, no bloco 2, como que eu intercalo, como que eu vou fazer aí essa mistura, deixo quantos blocos para cada matéria, o que eu repito, isso é muito importante. E por último, depois que você sabe todas as matérias, você precisa saber o seguinte: quais exercícios eu vou resolver, né? É muito importante que você resolva exercícios. Os alunos que não resolvem exercícios, eles acabam pecando na hora da prova. Porque na hora da prova, você tem que apenas executar aquilo que você já está super acostumado a fazer, certo? Então você vai pegar a prova e começar a resolver. A prova nada mais é que uma quantidade de exercícios, beleza? Se você já estiver acostumado, se você já estiver habituado, se você já tiver costume de resolver questões naquele grau de dificuldade, aquela matéria, a prova é só mais uma lista, ok? Agora, se você estuda muita teoria, muito conceito e você não aplica esses conceitos, você vai começar a aprender a fazer isso na hora da sua prova e isso é um problema. Por quê? Pode dar certo, você começa, como você tem muita teoria, você até consegue aplicar. Qual que é o problema? É o tempo que você vai ter para aplicar esse conceito, beleza? Eu não tenho como aprender a aplicar conceito na hora da minha prova porque eu tenho um tempo limitado. Então você precisa treinar o suficiente, o bastante, para aquilo sair de forma natural na hora da sua prova. Deu para entender, gente? Então qual foi a pergunta inicial hoje na live? É possível passar em medicina ainda esse ano? Com certeza é possível, desde que você tenha tudo isso. O seu cronograma específico, você sabe exatamente o que você tem que estudar para esse ano e você tem os exercícios certos para conseguir aplicar, beleza? Quando eu falo de exercícios, eu estou falando de exercícios objetivos, onde você tem que treinar muito. Eu estou falando de questões dissertativas, onde tem critério de correção, onde eu tenho que levar em consideração todo o processo de critério, que é assunto para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser, deixa um comentário aqui. Eu vou falar com vocês sobre critério de correção
de prova dissertativa. Entre as provas níveis 1 tem diferença, entre as níveis 2, entre 1 e 2, 1 e 3 é muito diferente, ok? Então, quando eu falo que você tem que ter muitos exercícios, você precisa ter questões objetivas com as caras, né, com as características aí da sua prova objetiva. Também precisa ter questões dissertativas com o mesmo critério, com o mesmo grau de dificuldade, para que você consiga aplicar isso da forma certa e principalmente conhecer o critério. Não basta, né, resolver questões, eu preciso resolver da forma que o corretor quer ver para que ele me dê a nota máxima e eu atinja o meu objetivo. Então, sim, é possível desde que a gente faça esse passo a passo, beleza? Débora, como que eu vou saber, né, quais as matérias? É possível prever? Sim, gente, é possível prever, saber quais são os tópicos de cada prova, beleza? Então é importante que você saiba. Por quê? Eu quero muito a Santa Casa. Só que se você estiver estudando conteúdo da FAMERP, conteúdo da FAMECA, da Jundiaí, não necessariamente vai te auxiliar. Então você precisa saber exatamente o que vai cair na Santa Casa, na FAMERP e qualquer outra faculdade que a VUNESP prepara o vestibular. Deu para entender? Então a resposta é sim, é possível, mas você precisa com certeza estar muito bem direcionado, muito organizado, muito focado para aquilo que você realmente quer. Corre atrás do seu sonho, é possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os colegas o cursinho aí e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!